Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva, para que a gente possa fazer a reflexão desse capítulo 10, né? Que é o Bem-aventurados os misericordiosos, né? Que fala da questão do perdão. Quando a gente trata da misericórdia, quando Jesus ele coloca bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia, a gente tem que entender que a misericórdia é o ato de se compadecer da miséria alheia, seja essa miséria material, seja essa miséria moral. Aí entra aquela questão, né? Na doutrina espírita a gente estuda a questão de causa e efeito. Então, quando a gente olha as misérias materiais, a gente percebe que há uma desigualdade. Então, há muitas pessoas miseráveis e outros que nem passam perto dessa miséria. Aí a gente olha lá no Livro dos Espíritos e diz qual é a causa das desigualdades humanas, sociais. Ele diz que nas questões materiais é o egoísmo. Aí entra aquela situação. Então nós devemos nos compadecer das pessoas que estão em miséria, porque existe uma outra questão. Ninguém passa por dificuldades sem ter um propósito. Às vezes passa por dificuldades pela questão da expiação, que é sofrer as consequências de um ato anterior. Ou passa por prova. É uma necessidade que a gente tem de aprender, então nós passamos por questões, às vezes, das misérias, para que a gente seja provado. Aí entra essa questão. A misericórdia é compadecer-se. Já teve discussões, sabe as discussões acaloradas e filosóficas de, por exemplo, uma pessoa que lhe pede um pão. Aí a gente tem que julgar se é ou não para dar o pão. Aí a gente precisa imaginar que aquela pessoa está passando por aquela situação, por uma questão de uma escolha anterior, e ela está passando por um processo de expiação, ou uma prova. É isso que a gente precisa fazer quando a pessoa te pede algo, numa questão de miséria humana. Às vezes, quando nós vemos esses tempos assim, que hoje deu aquela chuva forte, né, a gente vê os flagelos. Aí muitas das pessoas dizem, mas está vendo, também vai morar em tal lugar, mesmo sabendo que aquele lugar é assim, assim, assado. Aí muitas das pessoas ainda colocam aquela situação assim, não se esforça para sair da onde está. Aí a gente pensa, se a gente conhecer certinho, às vezes, a questão íntima da pessoa, a gente vai pensar assim, realmente não se esforça. Mas aí é que está. A misericórdia não diz isso. A misericórdia diz compadecer-se das misérias alheias. Não é ficar olhando o motivo da miséria alheia. Muitas das pessoas, todas as vezes que a gente vê algo acontecer, principalmente a gente tendo esse conhecimento que a causa das misérias humanas, ela pode estar nesta encarnação ou em outra existência, muitas das pessoas falam, mas que no passado, assim, assim, assado, tem uma psicografia que diz que por isso que a pessoa está passando por isso. Gente, a gente tem que colocar a mão na cabeça e pensar. Quando Jesus ele proferiu no Sermão da Montanha, bem-aventurados os misericordiosos, ele também sabia que as causas da miséria humana, ou ela é atual ou anterior. Então é aquela situação, é incondicional. A misericórdia faz parte da brandura, faz parte de nós sermos pacíficos. E esse pacifismo, ele é uma virtude que precisa ser desenvolvida.
aí a gente vai começar a entender a misericórdia como entendia Jesus. Aí, a miséria moral. A miséria moral também é fruto de escolha que o indivíduo faz. E entra também na mesma situação. Nós precisamos ter misericórdia para que nós também obtenhamos essa misericórdia. Ele coloca como se fosse uma barganha, mas não é uma barganha. Porque assim, vamos pensar em nós. Todas as vezes que nós cometemos os nossos erros e caímos nessa miséria moral, o que mais a gente quer é o olhar de misericórdia dos outros, e não um olhar de condenação. Então seria injusto àquele que nunca age com misericórdia com alguém, que ele clame por misericórdia. E aí entra essa questão da misericórdia, que cabe também o perdão. Quando a gente olha os outros, né, a gente está falando de miséria alheia. Então a gente está aqui, a gente olha um grupo de pessoas que está passando por uma situação de miséria, seja ela material ou moral. Aí nós nos compadecemos. Agora tem uma coisa interessante. E quando nós somos ofendidos, a gente pensa na questão da misericórdia? Aí entra essa outra questão, que é perdoai para que Deus vos perdoe. Ou seja, seja misericordioso para que você obtenha misericórdia. Então vamos lá, a questão do perdão. Perdão muitas das pessoas dizem que é só esquecer. O perdão, ele não é esquecer. Porque a gente não consegue esquecer as nossas experiências, tanto as boas quanto as ruins. E olha que interessante, por uma questão de a gente ainda ser muito mais, essa questão mais, vamos dizer, material, a gente costuma julgar que nós temos aquilo que foi bom na nossa vida, a gente costuma até esquecer, mas as ofensas a gente não esquece. E aí a gente parte por uma questão que é muito interessante. Como a gente é imperfeito, o nosso senso de justiça também é imperfeito. Então o nosso senso de justiça, ele passa por uma questão que se atrela muito mais à vingança, ao rancor, do que um senso de justiça. E é muito interessante que quando nós dizemos assim, esquecimento, ele não se dá, mas é quando o perdão, a gente lembra de tal situação, mas não existe rancor nenhum. Ficou só um ensinamento, ficou só o tempo que a gente passou remoendo uma ofensa e ali girando em círculos. A gente não progride. Porque normalmente quando nós vamos perdoar as pessoas, a gente começa a colocar condições. É o famoso, não faça mais isso. Hoje está perdoado, mas não faça mais isso. Tá, mas e se a pessoa fizer de novo? O que a gente faz? Aí Jesus ele deu uma resposta, né? Que é perdoar quantas vezes for necessário, que era 70 vezes 7. O mesmo erro, então 70 vezes 7 dá 490 vezes, 4.900, alguma coisa, né? Não vamos, né? Mas é por aí, 4.900 vezes perdoar a mesma pessoa pelo mesmo erro, ou seja, sempre, perdoar sempre. Para que a gente seja perdoado, porque a oração do Pai Nosso, ela tem aquela frase bem famosa, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E por quê? Porque entra nessa situação. Ninguém caminha no progresso com rancor.
Porque aquele que tem rancor, ele não é brando, ele não é pacífico, ele sempre está buscando um jeitinho de pegar na volta. Às vezes a gente não entende por que as pessoas fazem as coisas. A gente não entende por que a gente faz as coisas. Quantas das vezes a gente já parou, colocou a mão na cabeça e pensou assim, por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui dizer aquilo? Ah, mas a minha intenção era essa. Tá, mas a outra pessoa não está olhando a intenção. Assim como a gente não julga as pessoas pela intenção, e a gente vai para cima dos atos, a gente não quer entender a intenção de ninguém. Porque é aquele negócio, né? Às vezes a gente tem tempo para ficar entendendo a intenção das pessoas, o negócio já é fazer uma coisa mais paradigmática e punir logo. Só que nisso daí a gente vai adquirindo adversários, inimigos, ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E aí a gente começa a ficar preso, se escravizando nesse ciclo. Então nós começamos a entender que o perdão ele é incondicional. Porque como nós clamamos por perdão incondicionalmente, a gente precisa também praticar isso por um ato de justiça. E uma coisa que também Jesus ele comenta, que ele diz, reconcilia-te com teu adversário, né? Com os adversários, enquanto está a caminho com eles. Estamos aqui encarnados. Então nós temos a chance de fisicamente nos encontrar e nos perdoar. Desencarnado, isto pode acontecer? Pode, se os dois desencarnar juntos, se encontram no mundo espiritual. Agora imaginamos uma seguinte situação, um desafeto desencarna e a gente continua encarnado. E esse desafeto, ele tem dentro de si um sentimento que ele tem direito de nos cobrar. Isto é uma questão que é muito comum, é mais comum do que a gente às vezes nem imagina, que é a questão da obsessão. Muitas das obsessões, a grande maioria por uma questão de vingança. Todas as vezes em que a gente está fazendo um trabalho chamado assistência fraterna, que consiste em conversar com espíritos em situação, normalmente a situação está atrelado à vingança. É porque me fez isso, é porque não me pediu perdão, ou é aquele que precisa dar o perdão e não consegue, e aquele que cobra uma ofensa, vive naquele tormento. É aquela situação, não tem progresso, é um círculo vicioso. E muitas das vezes a gente imagina assim, ah, mas você está nesta situação porque lá no passado você fizeste isso. Tá. Aonde que entra a misericórdia? Todos nós, se nós desencarnarmos e nós fizermos uma comunicação, um trabalho desse de assistência fraterna, a gente vai ter rancores a soltar para fora, ou seja, declinar situações. Porque assim, se a gente já se manifestou num trabalho que o objetivo dele é uma conversa para um processo desobsessivo, então significa que ou a gente está nesse meio, ou a gente está sofrendo. Ou a gente está agindo ou sofrendo. E se está sofrendo, não é gratuitamente. E se está na ação, também não é gratuitamente. Porque assim, o senso de justiça nosso, ele é imperfeito. A gente confia muito mais na justiça humana, que é falha e funciona para quem tem dinheiro, do que na justiça divina, que é igual para todos. Só que tem uma coisa diferente. A justiça divina, ela não é pragmática. A gente não entende em muitos certos pontos. Então, parece que ela não acontece.
Porque a gente é imediatista. A gente é imediatista. O que é ser imediatista? É que é ter um resultado na hora. É pra já. Pra já. E nada é assim na natureza. Nada é assim na natureza. Como a gente passa um período da infância, quando a gente reencarna, passa um período longo de infância, para que a gente se adapte novamente a um novo retorno. Aí a gente passa um período da adolescência, aí a gente passa um período na fase adulta, depois vem um período na velhice e desencarna. Ciclo natural, tá? Num ciclo natural, quantas vezes a gente não percebe que às vezes já passou 30, 40 anos da nossa vida e a gente ainda está batendo numa mesma tecla. Numa mesma tecla. Agora imagina aqui que a gente tem os nossos afazeres do nosso dia a dia. Essa tecla, de vez em quando, ela para de bater porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa isso, a gente precisa comer, senão a gente adoece, desencarna e todo mundo tem medo de desencarnar. Que é uma coisa lógica, um pouco de medo mesmo, que é a questão do instinto, né? Instinto de sobrevivência. Agora, a gente desencarnado. A gente desencarnado, a gente não precisa comer, não precisa beber, não precisa vestir, não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. É é uma vida totalmente, como se diz assim, moral. Sentimos, não temos mais um corpo para manter vivo, mas nós vamos ficar como? Uma ideia fixa, ou seja, batendo naquela mesma teclinha. E fica batendo na teclinha. Por isso que Jesus diz, reconcilie-te enquanto está a caminho. Depois é mais difícil, o sofrimento talvez seja maior. O sofrimento talvez seja maior. Porque aqui a gente pode esquecer, a gente pode se afastar. A gente pode se afastar. Agora imagina dois seres desencarnados se atraindo pelo pensamento. Um de vingança e o outro, às vezes, também achando que estava certo. Porque tá vendo, você me fez isso, agora eu faço isso. É aquela situação, né? Muitas das vezes a gente fala assim, mas se você está passando por isso é porque você fez algo. É lógico. Isso não tem o que tirar. Isso é uma questão lógica. Faz parte da justiça divina. Que às vezes a gente sofre algumas consequências para a gente aprender a não fazê-las. Sofre as nossas ações, né, das nossas escolhas, para que a gente saiba escolher conforme, vamos dizer assim, as leis naturais nos explicam, né? Mas daí entra aquela questão, a gente tem que ir lá cavar no outro o motivo. A gente gosta que as pessoas cavem o nosso motivo. A gente quer misericórdia. É por isso que se diz, se nós queremos misericórdia, que sejamos misericordiosos. A gente sabe que todas as mazelas que tem por aí, a gente sabe porque as pessoas às vezes nos ofenderam, mas a gente prefere ficar cego. É uma preferência. Mas e aqueles que não têm a oportunidade de abrir o Evangelho e de ver esta lição? Tem uma coisa muito interessante. Não importa a cultura, sempre há em todo indivíduo um sentimento de justiça. Ele é nato, ou seja, ele faz parte do nosso processo de evolução. Não precisa um livro para dizer o que é isso, o que é aquilo. Tem aquele germe, aquela pontinha dentro de nós. Estamos aqui encarnados, nós não somos tão diferentes uns dos outros. Não somos tão diferentes uns dos outros.
Somos muito próximos. Somos muito próximos uns dos outros. Aí a gente precisa se esforçar. O perdão é uma questão de esforço. Por isso que coloca o sacrifício mais agradável a Deus. Quando a gente lê lá no Evangelho, Jesus ele coloca o exemplo do que o povo judeu ele tinha a questão do sacrifício, de levar o sacrifício ao templo, né? Para agradecer a Deus ou para pedir perdão a Deus, alguma coisa assim, né? Jesus ele utilizou aquela figura justamente porque era aquilo que as pessoas entendiam, uma questão bem material, fazer um sacrifício para que Deus os perdoasse. Mas no nosso caso, hoje, a gente já entende que sacrifício é apenas um ritual. O que manda mesmo é aquilo que a gente sente, é o nosso sentimento. Como que a gente se vê? Como que a gente está trabalhando em nós essa questão do rancor? Todos nós temos rancor de alguém. Tem gente que tem rancor até de jogador que erra pênalti. De um goleiro da seleção brasileira em 1950, ele teve a vida devastada porque ele tomou um gol. Tal de Barbosa. Ele não podia nem sair na rua. Negócio louco, né? Você imagina. E existe. Coletivo. Ou seja, mexeu com a vaidade de 200 mil pessoas que estavam assistindo ele, mais o resto que não assistia, viu depois do jornal. Mas ao vivo tinha 200 mil pessoas assistindo ele e ele tomou. E aí essa pessoa ela é pendurada, como se diz, pendurada num varal para ser massacrada. Agora, isso daí a gente fala, mas isso é uma coisa, nossa, muito mesquinha. Mas tem muitas das pessoas que criaram rancor de outras pessoas com futebol, mais recentemente com política. Negócio complicado, né? Gandhi ele falou uma frase bem interessante, né? O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. É aí que entra o sacrifício que a gente precisa fazer. Não é ir ao templo, não é fazer transparecer por fora para as outras pessoas verem que, nossa, quanto eu sou misericordioso, tipo, alguém me faz algo, aí sempre tem aqueles programas de TV que encontra a vítima com o algoz. Você perdoa ele? Tinha até um programa, né? Levava flores, né? Aí, quando a pessoa falava, não perdoo, aí todo mundo, né? Não perdoou, não sei o quê. Mas olha que interessante, todo mundo que fala realmente perdoa aqueles que os ofenderam? O intuito ali da pessoa falar, às vezes, eu te perdoo, ou ela pode estar sendo pressionada porque ela está sendo assistida por centenas e centenas de pessoas. O perdão foi dado mesmo. Por isso que se diz, perdão é uma coisa construída. Porque o perdão, ele depende da gente desenvolver virtudes. Virtudes não se desenvolvem lendo um livro. Virtudes se desenvolve lendo o livro, trazendo o conhecimento e racionalizando esse conhecimento na prática. E quando a gente passa por aquela situação, por isso que dizia Jesus, né, vigiai, a gente vai lembrar, não, peraí, eu não vou arranjar confusão, não vou aceitar um convite para briga. Mas aí você não aceita na primeira, mas na segunda aceita. Mas veja bem, não precisa se desesperar. A gente conseguiu pelo menos recusar uma vez. Antes a gente nem recusava, a gente corria atrás do problema. Hoje a gente já não corre e a gente já conta até 10. Tudo bem que não chega no 11, mas conta até 10. E esse é o processo, contar 1, contar 2, contar 3, contar 4. Por quê? É aquela situação assim, quando a gente olha as pessoas,
a gente também tem que se colocar no lugar dessas pessoas. E isso que é difícil, porque a gente se acha o único que merece a misericórdia, porque na realidade a gente sempre acha que está sofrendo mais que todo mundo, né? Por quê? Porque a gente sabe o nosso íntimo, a gente não sabe o íntimo das outras pessoas, a não ser que ela fale. E de repente ela pode até falar, mas ela não fala tudo. E isso a gente vai se fazendo o quê? Criando desavenças, rancores, e por aí vai. Por aí vai. Por isso que Jesus, ele colocando um basta nisso, vamos dizer um basta, quando ele coloca que nós também somos miseráveis, ou moralmente ou materialmente. Hoje mais moralmente. E que todos nós temos também, como a gente quer que as pessoas nos olhem com o olhar da misericórdia, o esforço que a gente tem que fazer para ser misericordiosos com os demais. O esforço que a gente precisa fazer para perdoar. Perdoar não é fácil. É o caminho, mas não é fácil. Por que não é fácil? Justamente porque a gente precisa ter a virtude da misericórdia desenvolvida. E a gente entendendo a misericórdia, hoje a gente está entendendo teoricamente ela, e aí a gente começar a ser mais vigilantes. Quando chegar aquele que vem nos tirar do sério, quando a gente começar a entender que a gente está começando a sair do sério, se não dá, se afasta. É a melhor coisa, se afasta. Até a gente ganhar forças e mais forças e poder enfrentar de frente. Porque é uma coisa, afastar não é perdão. Afastar é um momento que de repente a gente toma um fôlego para não fazer mais besteira. Os processos obsessivos, eles têm mais ou menos essa natureza. Os espíritos tanto encarnados como os desencarnados, a dificuldade que se tem de perdoar e a dificuldade que se tem de se entender que está errado. E mesmo que esteja errado, não é ninguém que vai apontar o dedo. Se Jesus não apontou, como diz ele como um nosso professor, nosso mestre, como se diz até na doutrina espírita, um modelo de comportamento moral, a gente também não aponta. É essa regra que a gente precisa começar a trabalhar em nós. E assim vamos todos nós agradecidos a Deus pela esta oportunidade e todos tenham uma boa noite.